o senso comum de dizer que o importante é a gente trabalhar e estudar em apenas aquilo que tu gosta, na vida real não funciona assim. Meu nome é Dani Amédio, começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, todo mundo diz isso, né? Ah, tu tem que estudar e tu tem que trabalhar naquilo que tu gosta. Muito bem. Só que vocês, na vida real, vocês vão ver que muitas vezes a gente tem que fazer um monte de coisas que não gosta até o momento de tu fazer aquilo que tu gosta. Principalmente, e infelizmente é assim, gente. Se tu vai de uma situação assim, ó, financeira mais baixa, nem eu mesmo, eu ainda vou te dizer bem assim, pessoal. Eu não tô ainda fazendo o que eu realmente gosto. O que eu realmente gostaria de fazer é estar trabalhando aqui na internet. Tô tentando, tá? Faz tempinho aí que tem canal, não tô tentando um tema, vejo que dá algum problema, não dá certo, tô partindo para outro tema. Então, pra mim, hoje é o que eu realmente eu gostaria de trabalhar. Não, eu sou professora, gosto de ser professora, mas tem coisas que eu não gosto. Eu não gosto da situação de trabalho que a gente tem. Acho que a gente ganha pouco, é desvalorizado, não tem nem material para trabalhar. Tem escolas que a gente vai assim, ó, eu passo gastando material, desde folha de ofício, tá? Dependendo da escola que a gente tá trabalhando, a gente tem que levar. Elas até dão, dependendo da escola, porque varia muito de escola para escola. Que dão folha de ofício, por exemplo, pra gente, mas a gente, se quer fazer alguma coisa diferente, tu tem que comprar aquelas folhas, tem que levar. E a gente tem que acabar fazendo. A minha mãe é uma que diz, ah, por que que tu leva? Não leva nada. Só que se tu não levar, tu não vai conseguir trabalhar. Eu mesmo sou professora de português. Eu acho muito importante trabalhar histórias em quadrinhos. Eu quero levar livros pra eles, mas eu não vejo sem sentido. Eles não gostam de ler, tá? Eu vou levar já livros difíceis pra eles. Tem que tudo é uma introdução, uma sequência, entendeu? Tem um projeto de leitura em histórias em quadrinhos, mas eu tenho que comprar as revistinhas pra levar. Eu não tenho, entendeu? Sendo que tá na BNCC trabalhar com histórias em quadrinho, era uma coisa que tinha que vir verba pra isso. Tinha que ter esse material nas escolas, mas não tem. E essas coisas assim são coisas irritantes, sem falar várias outras coisas irritantes. Então, mas antes disso eu fiz administração. E eu não gostava assim, porque também o que eu queria da administração? Eu queria da administração e acho que tinha que ser a melhor faculdade, tá? E você bota como a pior, porque ensina um monte de coisa, mas nada do que realmente importa e nada do que realmente deveria ser de administração. A pessoa que faz administração deveria saber sair, sabendo administrar, investir o seu dinheiro, administração, e deveria saber colocar um negócio. A gente teve uma cadeira de empreendedorismo e muito chinfrim, vamos dizer assim, tá? Então, aí eu vou dizer, ah, tu fazer o que tu gosta. Eu fui fazendo o que dava pra fazer. Na época que eu fiz, tinha uma situação bem difícil, eu vou fazer um vídeo contando pra vocês, que eu pensava assim, ó, eu tenho que trabalhar mais rápido possível. Tem tudo isso ainda, né? Tava uma situação bem difícil que eu tinha medo assim, ó, não adianta nem eu pegar qualquer emprego, daqui a pouco eu já não tô trabalhando mais. De repente, se eu tivesse, naquela época, aula de educação financeira, eu ia saber, não, eu posso trabalhar em qualquer coisa que eu quiser e vou economizar um dinheiro, vou investir para um dia que se eu tiver um problema, que eu ficar desempregada, porque eu tinha medo disso, quando me dá um caos, eu fico desempregada, eu ter de onde tirar. Eu tinha medo de não ter de onde tirar. Não tinha para quem pedir. Tinha minha mãe, mas a minha mãe tava, né, um monte de problema, de doença. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Infelizmente é assim, gente. Se vocês têm uma situação boa, que você tem papai, a mamãe de vocês, né? Tem, às vezes tem pessoas assim que têm economia quando faz 18 anos, tem carro próprio, casa própria, tem um pé de meia, tem um bom, né? Bom capital ali, não precisa se preocupar com nada. Então, o que que vai se preocupar? É fazer apenas o que tu gosta. Agora, se tu é uma pessoa pobre, que tu tá batalhando por tudo, tu não tem nada. Às vezes tu tá assim, numa situação que
Tu tem que até te sustentar, tu tem até outras pessoas, dependendo de ti, o que poderão depender de ti. Eu nunca tive situação assim difícil, mas tive à beira de ter. Minha mãe, assim, em um momento eu achei que ela ia morrer. E pensava, se minha mãe morreu, não tem ninguém por mim. Não tenho pai. O meu pai, não dava pra contar com ele. Né? Vou fazer outro vídeo falando pra vocês. Eu era a irmã mais velha. Tinha meus irmãos menores ainda. Então tudo isso eu pensava muito. Não era a minha preocupação. Então pra mim não cabia aquela de, tu vai fazer apenas o que tu gosta. Não, eu tava pra fazer o que dava pra fazer. Tu vai fazer o que tu gosta depois. E muita gente tá nessa situação. Muita gente na situação assim, ó, do que tu tem que fazer o que tu gosta, mas primeiro tu tem que ver o que tu vai fazer, o que realmente vai te servir, vai ser rápido e vai ser importante. Aí entra aquela função, né? Pessoal de concurso. Eu falo assim porque muito tempo eu era concurseira, assim, ó. Estudava, ainda o azar não passava, dava... Não era pra ser, né? Eu hoje entendo o que que não passava, mas tá. E é difícil mesmo, é difícil mesmo. E, e aí, assim, eu vejo, tem muita gente que nunca vai passar em concurso. Mas não é que o concurso, acho que assim, ó, todo mundo que levar a sério, que fizer o que tem que ser feito, vai passar. Só que tem pessoas que com a mentalidade totalmente errado. Pessoa totalmente, olha, desculpa o palavrão, fudido da vida, tá? Que não tem emprego, não se encaixa em nada. Eu tinha uma amiga de economia que era assim. Ela com 30 e pico, tá? Nada contra a idade, acho que pode fazer isso na idade que for, tá? Eu também tenho mais de 30 anos, mas tu tem que, ó, usa a cabeça. Usa a cabeça um pouquinho. Com 30 e pico, né? Nunca nem trabalhava, morava com a mãe, mas a mãe bem velha, né? Bem velhinha. Ahn, Ela fez economia na cidade pequena, cidade que eu moro. Furiosa, né? Não conseguia, a gente conversando até agora faz tempo que eu não vejo ela. Ela não conseguia trabalhar. E aí ela ia fazer eu tô estudando pra concurso, mas aí ia fazer só concurso assim federal, concurso difícil. Aí eu dizia pra ela, mas tá, vou fazer um concurso mais fácil. Ela fez magistério, eu digo, tá, tu fez magistério. O magistério tu consegue, se tu não consegue concurso, consegue contrato. Isso eu acredito que aqui em qualquer parte do Brasil, né? Professor é uma coisa que está sempre precisando, até para essa questão de desvalorização e tudo mais. E essas creches, gente, a escola infantil, eu vou ver, posso vir fazendo, né, vídeo dando dica para vocês. Escola infantil é uma coisa que precisa de muita gente para trabalhar. É atendente, é professor, precisa de dois professores na turma, né? Um de manhã e outro de tarde. As turmas que eu trabalhei foi assim. Então precisa muita gente para trabalhar. Eu digo, então faz isso. Simples, gente. Tu tá toda ferrada na vida, tu precisa realmente de um emprego. E não é qualquer emprego, tá? Tu é uma pessoa assim, ó, tu precisa de algo que tenha futuro. Porque pior que seja ser professor, qualquer coisa. Mas é uma coisa assim, ó, que é diferente de tu trabalhar, por exemplo, no comércio. Mas que seja igual que tu gosta de trabalhar no comércio, mas ela não queria comércio. Aí ficava escolhendo, quer dizer pra vocês. Aí eu digo, tá, tu fez magistério, entra de professora, tu estuda, depois faz o que tu queira. Tu vai ter condição de vida melhor, tu vai ter feriado, tu vai ter folga. Se tu tem a opção de tu passar num concurso ou a opção de trabalhar num contrato, até tu te encaixar, né? E ela não queria. E não quis, até agora não quer. Só que daí não entra de economia, não consegue nada, porque, gente, economia, cidade pequena, eu não vejo muita oportunidade. Até o Luiz Barça eu vi assim, ó, eles querem fazer um projeto, ele ali interagindo com a CVM, né? De que ser um economista, o responsável por dar consultoria financeira, de educador, o trabalho do educador financeiro, ele ser por um economista. Até pra gente que eu não sou formada em administração. Aí seria, né, pro lado, mas tá. Mas ele vê assim e ele tá lutando pra isso. Tem outros economistas também. Eles querem posicionar o economista. Porque estão dizendo, hoje em dia, né, cada vez mais em moda, todo mundo é economista. E o economista mesmo, ele não se encaixa, não tá conseguindo trabalhar. Então, e aí essa menina
Aqui na cidade pequena, nossos cursos, assim, ó, faculdade federal, eu fico bem pensando, sou bem crítica com isso. Relações internacionais, gestão pública, economia e administração. E direito, ainda o direito tem todo dia. Eu vejo assim, ó, totalmente que não é pra pobre. Bem essa, gente. Bem essa. Tu não pode fazer assim, ó, direito todo dia. Pobre não pode, tem que trabalhar. Vai ficar todo dia estudando. Eu acho assim, ó, isso aí é o fim do fim. Isso eu acho, assim, uma afronta. Eu acho, assim, uma coisa, me dá raiva, sabe? Coisa que te dá raiva quando tu vê uma coisa dessas. É esse o sentimento que eu tenho. Faculdade federal, entendeu? Tá bem que seja que fizessem curso, mas um turno, em um turno. Se é de dia ou é de noite. Não os dois turnos. Tanto é, tanto é, que como é que faculdade particular eles fazem só num turno só? Só de noite. E toda certificada pelo MEC, tudo bonitinho, tá? Ah, porque é qualidade, vem com o papinho qualidade. Qualidade? Que qualidade? Você tem, aqui tem a faculdade, eu não vou dizer os nomes, né? Tem faculdade particular aqui, que tem promotor, tem gente, juiz, delegado, todo mundo estudou ali. Se não é nesses cargos aí, policial federal, rodoviário, todo mundo estuda, quer dizer, todo mundo passa, quer dizer, tem qualidade, tem uma boa qualidade. E aí fico nessa totalmente excludente. E se não fosse assim a questão do sistema já ser para excluir o pobre não usa a cabeça. Ah, porque tu tem que fazer aquilo que tu gosta. Tu tem que fazer aquilo que tu gosta, mas tu tem que ter consciência que tu tem que fazer aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Depois tu faz o que tu gosta. Concurso mesmo assim, bem fácil de entender. Quantos? Eu tinha um colega meu que ele era servente, agora ele passou para um concurso para trabalhar na parte administrativa, mais tranquilo, é outro, né? Um servente, trabalhar é pesado, gente, não é fácil. E assim, vários outros. Quantos cargos, gente? E é assim que tem que fazer. A gente, infelizmente, quando tu tem menos condições, tu é mais pobre, tu tem que fazer aquilo que é inteligente pra te fazer. Aquilo que vai te possibilitar tu crescer. Tu não tem que te ver aqui, tu tem que te ver lá na frente. É como eu mesmo. Eu tô pensando assim, ó, eu tava pensando em concurso. Agora eu quero trabalhar na internet, né? Mas eu tô sempre pensando lá no futuro, lá na frente. Se eu fosse fazer realmente o que eu queria, eu não estaria concursada, não estaria garantida. E aí eu vejo assim, ó, estão errando muito, as pessoas erram muito. Por que também? Porque não vê assim, ó, tem a preocupação, sabe que tá difícil que essa minha amiga. Ela sabia que tava, né, não tava boa a situação pro lado dela, mas sabia que bem ou mal tinha a mãezinha dela ali. Não tava assim, ó, sentindo a fome, a dor, né, o desespero mesmo. Só que aquilo ali vai acontecer. Vai chegar mais cedo ou mais tarde, um momento que não vai ter. Ela não vai ter a mãe dela, por exemplo. Ela vai ter que ser independente. Ela vai ter que ter um emprego. E não é qualquer emprego, ela vai ter que ter um emprego que tenha uma certa estabilidade, ou que uma profissão. Hoje em dia nem é emprego, né? Nem é trabalho. Tem uma profissão que te possibilita. Fiquei desempregada, eu vou me alocar em outro lugar. Só que a gente, quanto mais humilde tu for, felizmente, gente, batendo a real, é assim, vocês sabem. Quem tem influência, contatinho, papai, mamãezinha, né? Larga de um emprego e vai para outro. Cidade pequena mais ainda. Eu mesmo fiz administração. Eu fiz porque tinha, era a faculdade, a vaga que abriu na época, abriu a faculdade aqui. A faculdade federal, era a primeira faculdade federal, o primeiro curso que abriu. Foi a primeira, segunda turma, na verdade, que entrei. E era o que dava para fazer. Aí, para pagar, eu teria que ver como eu ia pagar. Não tinha condições na época. E por isso que eu fiz. Eu ia fazer o que desse pra fazer, entendeu? Até porque quando tem 18, 19 anos, tu nem entende muito da vida. Principalmente assim, ó. Se teu pai e a tua mãe, meu pai é médico, minha mãe é professora, meu pai. Aí, tu já tem um ambiente de estudo da tua família,
tu já entende. Ah, porque eles vão falar em mercado de trabalho, já é a vivência deles, já é naquela. Não, por exemplo, eu me criei com meus avós, eles eram analfabetos. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter nível superior. Nem sabia que. Eu sabia que eu tinha que. Na minha cabeça tinha assim, ó, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar. Pensava, né? Vou ter um carro, vou ter uma casa, isso eu pensava. Era isso que eu pensava. Mas não sabia qual faculdade, não tinha assim, detalhes do que ia fazer. Porque não tinha exemplos na minha família. E no colégio não te preparam para isso. Colégio é um monte de conteúdo, decora, vai, decora. Não te preparam, não, né? Assim, ó, tu não tem vivência com o mercado de trabalho. Isso recém agora que eles querem mudar isso aí, né? Então tem esse lado. De que situação tu vive? Isso eu vejo assim uma mentalidade muito imatura. Que a questão. Vocês estão vendo falar assim, parece que é até lógico. Mas eu vejo assim pessoas com 30 com 40 anos que não cai a ficha. Que só querem assim, ó, fazer algo que eu gosto. Só coisas. Tu tem que te sacrificar. Que bom, né? Que tem uma situação tão boa que tu. Mas na maioria das vezes não é assim. A gente tem que fazer o que é necessário. Vocês têm que pensar lá no objetivo, lá na frente. O que que eu vou fazer, né? Vou trabalhar em algo mais simples agora, mas o meu futuro é lá, ó, lá na frente. Eu vou desse meu emprego simples que eu tenho, mas de repente é um emprego simples, mas é um emprego que me possibilita. Eu vou ter minhas horas, né, de descanso, meu feriado, né? Vou me pagar direitinho, eu vou ter um salário, eu vou poder pegar daquele salário, vou pagar estudos, cursos, eu vou conseguir, né, ter uma continuidade. Também não adianta pegar uma coisa assim, ó, que eu vejo, por exemplo, claro, gente, é difícil, né? Tudo é muito difícil. Eu vejo muito difícil a vida, por exemplo, dos caminhoneiros. O caminhoneiro passa viajando, como é que ele vai estudar? Hoje, ainda que tem internet, o cara poderia estudar pela internet, né? Tem faculdade à distância, tem tudo, pode fazer tudo EAD. Um tempo atrás nem tinha isso. Até, né, fosse a faculdade EAD, o cara poderia fazer. Às vezes mais complicado. Mas ainda dá até se parar bem para pensar. Até um caminhoneiro, por exemplo, que ele não para, né, no lugar, ele poderia fazer uma faculdade EAD, curso EAD, por exemplo. Quiser alguém quisesse mudar de profissão. Mas sempre nisso, tem que pensar lá no futuro. Mas a gente tem que fazer, porque se tu faz o que tu gosta, tu vai ter garra, com certeza, gente. Só que é tudo muito difícil. Se tu tem uma situação assim mais humilde, é tudo bem mais difícil. Bem mais difícil mesmo. Se tu mora em uma cidade menor, mais. Aí não, mas então, porque aqui mesmo na cidade não tem muito emprego. Emprego assim bom, decente, só tem pra lojinha, pra ser atendente de loja, né? Caixa de supermercado, ainda que bom que tem ainda pra trabalhar. Mas é isso, pra ganhar o salário mínimo. Salário mínimo, trabalho horrores, horrores, tá? Eu ainda faria, porque eu já tinha na minha cabeça, eu ia fazer, se eu, né, trabalhar assim, igual eu ia fazer uma faculdade EAD. Mas já dificulta bastante. Dificulta muito. Ahn, e a minha preocupação sempre foi passar em um concurso, porque eu pensava em estabilidade. É claro, gente. Até isso, né? A gente diz, não tem estabilidade, é tudo muito relativo. Mas até agora tem estabilidade. Até eu achar outras coisas para fazer. Vai me valer bastante. Né? Salário melhor, eu tenho, né, plano de saúde, tudo aquelas coisas que a gente tem, né? Todas as possibilidades, as vantagens de um concursado. Isso que eu pensava. Tudo isso tem que pensar quando vai escolher a profissão. Não é escolher apenas, porque eu gosto. Tá, óbvio, ótimo, tem que fazer o que tu gosta. Mas ver o momento que tu tá. O momento de que tu vai fazer algo que tu não gosta, mas tu vai, né, traçando um caminho para te fazer uma coisa que tu gosta. E a maioria das profissões, assim, ó, tu pega, sei lá, Beyoncé, pega esse jogador de futebol, alguém de sucesso, eles fazem um monte de coisa que eles não gostam. O produto final lá é o que eles gostam. A própria Anitta, gente. Dizer ela toda assim, fútil,
Mas quanto eles estudam, quanto eles, né? Ela fala línguas, ela sabe investimento, tem que dançar, tem que emagrecer, né? Tudo aquelas coisas, né? Tá, corpo legal. Então, tudo isso são coisas que não são agradáveis de fazer. Não é divertido. Tu tem que controlar tua alimentação, tem que estudar a língua estrangeira. O resultado é bom, tu saber. Mas às vezes é cansativo, é chato. Ter que estar né, viajando, não ter dia em casa, não ter Natal, não ter ano, não ter nada. Né? É isso. Fazer um monte de coisa que não gosta, mas que tem um objetivo maior. Eu vejo as pessoas só querem a recompensa. A pessoa medíocre, gente, só quer a recompensa, só quer o que é bom. Não quer esforço, sacrifício de nada. Sendo que na vida real não é assim. Não é assim mesmo. E aí depois não vai ter resultado nenhum. Mas não vai ter resultado nenhum. Vai passar trabalho, vai passar fome, vai passar necessidade nesse nível. É bem assim. E ainda desperdiça oportunidade. Vocês são jovens, tem o papai, tem a mamãe, né? Às vezes é uma situação difícil, mas só de tu ter alguém te ajudando, tudo fica mais fácil do que vocês serem sozinhos na vida. Quase quando vai cair a ficha, já bateu os 40, 50 anos, já os 30 e pico de ano. E aí cai a ficha. Aí cai a ficha. Tá na dor, né? Cai a ficha quando perdeu o pai, o pai e a mãe que ajudou bem ou mal, com pouco que podia, que deu apoio. Aí assim vai cair a ficha. Não quero deixar o vídeo muito longo, mas deixe comentários, sugestão para os próximos vídeos. Te inscreve se você é inscrito, tá? Curtidinha, que eu tô começando no canal.